Olá, amiguinhos! Aqui você aprende lindas histórias da Bíblia de forma divertida. Vamos lá! O pequeno herói da partilha, 5 pães, 2 peixes e um grande milagre. Introdução: o herói e o conflito. Olá, pequenos heróis! Sejam muito bem-vindos ao canal Pequenos Heróis da Bíblia. Hoje é um dia muito especial. O dia da partilha. Vocês já pararam para pensar no poder que existe em dividir o que temos? Às vezes, achamos que o que possuímos é pouco demais para fazer a diferença. Mas na história de hoje, vamos descobrir que nas mãos certas, o pouco pode se tornar mais do que suficiente. Preparem-se para uma viagem até as Colinas Verdes, perto do Mar da Galileia, onde um grande conflito de fome e necessidade encontrou a solução através de um pequeno gesto de generosidade. O cenário era de tirar o fôlego, mas a situação era preocupante. Milhares de pessoas, menos mais de 5.000 homens, sem contar mulheres e crianças, haviam seguido Jesus a pé de todas as cidades vizinhas. Elas estavam famintas por ouvir as palavras de vida que saíam da boca do Mestre. Jesus passou o dia curando os enfermos e ensinando sobre o reino de Deus. No entanto, o tempo passou rápido. O sol começou a baixar no horizonte e as sombras das montanhas se tornaram longas. As pessoas estavam em um lugar deserto, longe de mercados ou vilas. E a fome começou a apertar o estômago daquela multidão imensa. O conflito aqui era de escala gigante. Imaginem o barulho de milhares de pessoas cansadas e com fome. Os discípulos, vendo a situação, ficaram ansiosos. Eles se aproximaram de Jesus com uma sugestão, lógica e humana. Mestre, despede a multidão para que possam ir às aldeias vizinhas comprar comida. Aqui é um lugar isolado e já tá ficando tarde. O problema era real e imediato. Mas Jesus, querendo testar a fé e o coração de seus amigos, deu uma resposta que os deixou em choque. Não é preciso que eles vão embora. Deem vocês mesmos algo para eles comerem. Naquele momento, o pânico silencioso se instalou entre os discípulos. Como alimentariam tanta gente? O conflito entre a necessidade humana e a provisão divina estava armado. O encontro tenso. O cálculo humano. Volume sistólico. A oferta da criança. A tensão aumentou à medida que os discípulos começaram a fazer contas. Filipe, um dos apóstolos, rapidamente calculou que seriam necessários mais de 200 denários. O equivalente a quase um ano de salário, para dar apenas um pedacinho de pão para cada pessoa. Eles não tinham esse dinheiro. E mesmo que tivessem, não havia onde comprar tanto pão naquela hora. Era uma situação impossível aos olhos dos homens. O desespero pairava no ar, enquanto os discípulos olhavam para as mãos vazias. É nesse momento de tensão máxima que surge o nosso herói improvável. André, irmão de Simão Pedro, aparece com um brilho de esperança misturado com dúvida. Ele traz consigo um menino, um pequeno herói, que havia se aproximado. André diz a Jesus: aqui está um rapaz que tem 5 pães de cevada e 2 peixinhos. Mas o que é isso para tanta gente? Imaginem aquele menino. Pequenos heróis. Ele provavelmente tinha saído de casa com seu lanche preparado pela mãe. Menos 5 pães pequenos e secos e 2 peixinhos salgados. Era o suficiente, apenas para ele. Ele poderia ter escondido o lanche, poderia ter comido sozinho com medo de ficar com fome, ou poderia ter pensado que sua oferta era pequena demais para ser útil. Mas ele não fez nada disso. Houve um encontro tenso entre a sua pequena posse e a imensa necessidade do mundo ao seu redor. Um menino, com o coração puro e cheio de fé, decidiu partilhar. Ele colocou tudo o que tinha menos o seu sustento para aquele dia, menos nas mãos de Jesus. Ele não sabia o que aconteceria, mas sabia que Jesus era o lugar certo para colocar o seu pouco. Um milagre. A multiplicação nas mãos do Mestre Jesus aceitou a oferta da criança com um sorriso e ordenou que todos se assentassem na grama em grupos de 50 e 100. A multidão, agora organizada, observava em silêncio. O que aquele homem faria com apenas 5 pães e 2 peixes? Jesus tomou os pães e os peixes em suas mãos, levantou os olhos aos céus e deu graças. Ele orou ao Pai, reconhecendo que toda provisão vem do alto. Um milagre
aconteceu enquanto Jesus partia o pão e o entregava aos discípulos para que distribuíssem. À medida que Jesus partia, o pão continuava lá. À medida que os discípulos entregavam para a multidão, o cesto nunca esvaziava. Foi um milagre silencioso e contínuo. Imagine o rosto das pessoas. Elas pegavam o pão fresco e o peixe saboroso. E quanto mais comiam, mais havia. Não era apenas uma provinha. Era um banquete. O pouco daquele menino, abençoado por Jesus, transformou-se em um rio de provisão que fluiu para milhares de corações e estômagos famintos. Todos comeram até ficarem satisfeitos. Não houve ninguém que ficasse com fome. E, para mostrar que a partilha com Deus sempre gera abundância, Jesus disse: recolham os pedaços que sobraram, para que nada se perca. Os discípulos passaram recolhendo as sobras e, para a surpresa de todos, encheram 12 cestos cheios. Um cesto para cada discípulo que duvidou, para que nunca esquecessem que o Criador do Universo pode multiplicar qualquer coisa que lhe seja entregue com gratidão. O milagre da multiplicação foi, na verdade, o milagre da partilha, que começou no coração de uma criança. A lição e aplicação. O poder de dividir pequenos heróis. O que a história do dia da partilha nos ensina para as nossas vidas hoje? Ela nos traz lições que podem mudar o mundo ao nosso redor. O valor do seu pouco. Nunca diga que você não tem nada para oferecer. Às vezes, você acha que um abraço, um brinquedo dividido, uma palavra de carinho ou um pequeno lanche não valem nada. Mas, quando você coloca o seu pouco nas mãos de Jesus através da partilha, Ele o transforma em algo gigante. O segredo não é a quantidade que você tem, mas o coração com que você divide. O menino deu tudo o que tinha e Deus fez o resto. A matemática de Deus. No mundo, quando dividimos algo, ficamos com menos. Se eu tenho um chocolate e divido com você, eu fico com metade. Mas na matemática de Deus, quando partilhamos com amor, o resultado é a multiplicação. Quem divide com o próximo acaba tendo mais, porque a alegria de ver o outro satisfeito e a bênção de Deus sobre a generosidade são maiores do que qualquer posse material, seja a resposta da oração de alguém. Muitas vezes, pedimos a Deus que ajude as pessoas com fome ou tristes. Sabiam que muitas vezes Deus quer usar o que está na sua mão para ser a resposta dessa oração? O menino foi um instrumento que Jesus usou para alimentar a multidão. Quando você escolhe partilhar, você se torna um herói de verdade, um ajudante oficial do reino de Deus aqui na Terra. Neste dia da partilha, olhe ao seu redor. Quem precisa de um pedaço do seu tempo? Quem precisa de um brinquedo que você não usa mais? Quem precisa de um pouco do seu lanche? Não tenha medo de ficar com menos. Lembre-se dos 12 cestos de sobras. Deus cuida daqueles que cuidam dos outros. Conclusão. Pequenos heróis, que dia incrível passamos juntos, aprendendo sobre o milagre da partilha. Aquele menino anônimo nos ensinou que a generosidade é a chave que abre a porta para os milagres de Jesus. Sem a oferta dele, a história seria muito diferente. Se você decidiu hoje que vai ser um pequeno herói da partilha, deixe seu comentário aqui embaixo dizendo: eu vou partilhar. Curta o vídeo para que essa mensagem de generosidade se espalhe por todo o YouTube e alcance mais crianças. Compartilhe com seus amigos para desafiá-los a também dividirem algo hoje. E se você ainda não é inscrito, junte-se a nós nesta missão de amor e fé, ativando o sininho para não perder nenhuma de nossas aventuras bíblicas. Agora, vamos falar com o nosso Pai, aquele que nos dá todas as coisas e nos ensina a amar. Oração, Senhor Deus, Criador de todo o universo, muito obrigado por este ensinamento maravilhoso sobre a partilha. Obrigado pelo exemplo daquele menino que, com coragem e fé, entregou o seu lanche para que o Senhor fizesse o milagre. Pai, retira do nosso coração todo o egoísmo e o medo de faltar. Ensina-nos a ser generosos, a dividir o que temos com alegria, sabendo que o Senhor é quem cuida de nós. Que as nossas mãos estejam sempre abertas para ajudar quem precisa. Abençoa cada criança que assiste a este vídeo, para que elas cresçam com corações grandes
e cheios de amor ao próximo. Multiplica as bênçãos sobre as famílias que praticam a partilha. Em nome de Jesus, amém. Lembre-se sempre, pequenos heróis, o que você guarda, você pode perder, mas o que você partilha com amor, Jesus multiplica para sempre. Um abraço cheio de generosidade e até o próximo vídeo no canal Pequenos Heróis da Bíblia. Gostou? Para não perder as próximas histórias, se inscreva no canal e ative o sininho.